Amanhã, na Itatiaia, Atlético e Bahia. Bora pra Salvador. Cláudio Rezende conosco, ao vivaço, trazendo detalhes também desse galo, que tem alguns jogadores preservados, mas tem o super-herói entre os relacionados. Tudo bem, Cláudio? Um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo, boa noite a você, o Edu Panzi, a todos que nos acompanham aqui na Turma do Bate-Bola. Estamos ao vivo, quem quiser vir pro YouTube da Itatiaia, já temos imagens aqui da porta do hotel, onde vai ficar a delegação do Atlético. O voo fretado do Galo desembarcou, pousou há pouco aqui no aeroporto, às 6h25 foi a aterrissagem, cerca de 1h20 de voo, e o Atlético, os jogadores estão deslocando aqui para o hotel, daqui a pouco vão chegar por aqui. E tem alguns torcedores presentes aqui, registro da Itatiaia também, a turma já da Galo Salvador, que é o consulado aqui da Bahia, e também de algumas outros lugares do interior do estado. A turma aproveita fim de semana para vir acompanhar o Galão da Massa aqui na Arena Fonte Nova amanhã. O jogo às 6h30, você destacou bem. Havia um grande temor, a gente falava ontem na Turma do Bate-Bola, porque o torcedor aqui da Bahia, torcedor atleticano, queria ver o Hulk. E o Hulk está relacionado, vem aqui pro jogo. E o Hulk, que contra o Grêmio foi preservado, não viajou, então o Hulk vem pro jogo. Eu falava ontem contigo, e com o Edu Panzi, que eu tava apostando ou em Hulk ou em Paulinho. Então o Hulk veio, o Paulinho não. Paulinho fazendo o controle de carga, ele durante a data FIFA ficou fora de treinamentos de alguns dias, jogou contra o São Paulo e já vai ter na quarta-feira o Fluminense. Então, para preservar a questão aí física do Paulinho, o Hulk veio, ele não. E os outros jogadores que a gente já imaginava também não vieram: Arana, Alonso e Alan Franco. Os três que disputaram jogos de eliminatórias na terça-feira, viajaram, jogaram quinta de novo e dessa viagem ficaram fora também. São 24 jogadores relacionados. E nesta lista dos relacionados do Atlético para esse jogo, eu citei essas 3 ausências, mas tem novidades também. Lemos está aqui, relacionado para esse jogo. Lemos, uruguaio, que quase foi embora do Atlético, teve propostas do São Paulo, do Vasco, mas preferiu continuar. Lemos vem como opção. O garoto Rômulo também é outro zagueiro do Atlético, revelado na base, já teve oportunidades no time principal, fez até gol importante lá contra o Internacional, que deu a vitória ao Galo lá em Criciúma. O Robert Santos, aquele do Atlético, também está relacionado para o jogo. Meia Vitinho, são as novidades do técnico Milito para esse jogo. Agora, Cirilo, vamos lá. Eu vou até rolar a bola para vocês. Everson viajou, joga. O Everson não tem problema, goleiro, não tem aquele desgaste físico como os jogadores de linha, joga normalmente. Saravia veio para Salvador, vai jogar ou fica só como opção no banco? Se ele ficar como opção, joga o Mariano. Na defesa, Bruno Fux e o Batalha, ou vai jogar o Lianco? Segura o Batalha. Pode jogar Bruno Fux e Lianco, por exemplo. Na esquerda não tem mistério, vai o Rubens, na ausência aí do Arana. Meio campo do Galo, acredito que o Fausto Vera vai ser o primeiro volante, até para ele testar o Fausto Vera. Aí ele tem a possibilidade de colocar, por exemplo, o Igor Gomes com o Scarpa e o Bernard, ou vai segurar um deles? Por exemplo, o Scarpa fica no banco de reservas, pode colocar o Palácios. E lá na frente, o Hulk, ô Cirilo, quando o Hulk viaja, ele não viaja para ficar no banco, Então, se ele vê, ele joga. E aí a Hulk mais um. Será que ele pode colocar o Bernard mais avançado? Vai colocar Hulk e Davidson juntos? Tem o Cadu como possibilidades? Eu sinceramente não sei o que vai fazer o Milito com relação ao ataque. Se ele vai preencher mais o meio campo e avança o Bernard para fazer uma dupla ali com o Hulk, se coloca Cadu, Davidson. Vamos ver qual que vai ser a escolha do técnico atleticano para o jogo de amanhã, Cirilo. Pô, Cláudio, ô Edu, primeiro, vamos por partes, vamos lá. Quanto a escolhas, pensando de um modo geral, e aí coletivamente falando, os 4 caras aí que jogaram a data FIFA, preservados, enfim, o Atlético, já situações que eram previstas aí pelo Cláudio, 3 caras no caso, o Vargas lesionado, anteriormente ficou fora do jogo, e o Paulinho, que era uma situação que o Cláudio destacava ontem, que ele fez alguns trabalhos específicos e até essa justificativa de controle de carga também.
O que você faria quanto a time? Amanhã é para preservar mais gente, além dos caras, a turma que jogou como titular no meio de semana, é para deixar mais gente de fora? Seria a sua escolha? Ou a situação do Campeonato Brasileiro, e é importante dizer, o Galo é o 10º colocado no momento, não permite, entre aspas, tá? Com todas as aspas que você quiser usar, largar o Campeonato Brasileiro? Não dá para largar o campeonato, né? Primeiro que o Atlético precisa, pelo menos, estar próximo do G6. Ele não pode deixar distanciar muito. Agora, Cirilo, você falou 4 jogadores titulares que ficaram. Alonso, Franco, Arana e Paulinho. Já é um time misto. Já é. Isso é fato. O Atlético já vai ter um time misto na pior das hipóteses. Se os outros viajaram, eu entendo que há conversa, há o diálogo entre comissão técnica de futebol, fisiologia, departamento médico, físico. E se esses caras têm condição de jogar, eu jogaria com os titulares. Talvez segurar o Saravia, que se desgastou demais no último jogo contra o São Paulo, foi o responsável por marcar o Lucas. No último lance, eu me recordo, ele sentiu cãibra, que ele não conseguiu mais correr, ele não deu conta de acompanhar o contra-ataque do São Paulo. Dá para montar um time forte do Atlético com Everson, Mariano, Fux, Lianco e Rubens, Batalha, Fausto Vera, Bernard, Cadu, Scarpa e Hulk. Mas por que esse time? Que eu me recordo na coletiva do Milito depois do jogo contra o Bahia, na Arena MRV, e ele falando que ele montou uma equipe que na cabeça dele tinha que pressionar muito a saída do Bahia, não dar liberdade para que os jogadores de meio do Bahia pensassem e achassem os 2 atacantes que jogam mais pelo lado do campo. São jogadores mais pesados, mas com capacidade de arrastar, de contra-atacar. E ele falava, a nossa ideia era não deixar essa bola chegar no atacante. Então, por isso, jogadores com a capacidade de pressionar bastante a saída de bola do Bahia. Se fosse para apostar, eu apostaria no Cadu ao invés do Davidson, com o Hulk de titular. Justifique sua resposta. Por isso, para pressionar Você fala que fisicamente falando é melhor ter o Cadu para contribuir mais taticamente nesse sentido do que ter, entre aspas, 2 centroavantes, porque o Hulk também não dá para fazer correndo atrás de zagueiro toda hora. Dentro do que o Atlético fez no primeiro turno, pela entrevista coletiva do Milito, pelas explicações que ele deu naquela ocasião de como jogar e como ele montou o Atlético para encarar o Bahia, eu vejo essa possibilidade sim de ter o Cadu entre os titulares, manutenção do Scarpa pelo lado direito, o Bernard seguir jogando. É o que o Cláudio falou, se o Hulk foi, dificilmente o Hulk não vai jogar, ele não vai ficar no banco, provavelmente ele vai entrar entre os titulares, com Batalha de primeiro volante, Fausto Vera mais uma vez. É importante destacar a proximidade entre o jogo da Copa do Brasil e o jogo de domingo, mas também um período importante onde não teve jogo, né? Não teve jogo, então a turma tá com a bateria lá em cima, aí você joga esse jogo com algum jogador. Você tem 5 alterações para fazer, cara. No segundo tempo, quem tiver desgastado e que jogou contra o São Paulo, senta no banco e dá oportunidade para outros, mas o Atlético não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, tem que montar o time mais forte que ele puder para encarar o Bahia. O Galo é o 10º colocado no momento, são 33 pontos, pensando em G6, lembrando que o Galo tem 2 jogos aí a cumprir ainda, a distância é de 8 pontos. Agora, olhando para baixo, se for olhar aí proximidade com quem tá lá para baixo, a distância também não é grande, né? Aliás, a distância também não é pequena, né? Então, assim, vamos lá, vamos cuidar do Campeonato Brasileiro também, porque nós estamos falando, Cláudio, de zona de rebaixamento, tem turma com 25 pontos, o Galo com 33, é claro, não estamos falando, o Atlético não vai lutar contra o rebaixamento, mas não dá para desgarrar da turma de cima e também ignorar que o Galo no momento está no meio da tabela e é importante se preservar de tudo isso, toda a situação de tabela para o que vem pela frente, Rezende. E tem um detalhe, né? O Bahia hoje tem o mesmo percentual de pontos com relação ao aproveitamento que o Atlético. O Galo, se vencer os 2 jogos a menos, ele chega na pontuação do Bahia, correto? O Atlético tem 33, o Bahia tem 39 com 2 jogos a mais. Exatamente, então é um confronto direto, né? Podemos dizer assim, por G6, porque o Atlético vai querer crescer aí com esses 2 jogos a menos. Lógico que esses jogos a menos você não pode computar 6 pontos, a gente sabe que não é assim que acontece, mas o Galo, se conseguir um bom resultado aqui sobre o Bahia hoje saiu do G6, né? Na última rodada ele estava no G6, perdeu pro Bragantino e quem sabe explorar esse momento. Já falávamos no Rádio Esporte a respeito. O Bahia já tem 4 jogos sem vencer na temporada, contando as 2 derrotas para o Flamengo na Copa do Brasil, mas havia empatado aqui com o Botafogo em casa, perdeu fora para o Bragantino na última rodada, e a turma
tá na bronca com o Rogério Ceni, tá pedindo mudanças aqui no time. Agora, ele teve só um treino, que foi hoje, porque o time voltou do Rio de Janeiro, jogou quinta-feira, assim como o Galo. O Bahia estava lá no Rio, no Maracanã, jogou contra o Flamengo, foi eliminado da Copa do Brasil. Não tem ainda o volante Nicolas Acevedo com lesão no joelho, o atacante Biel com lesão nas costas, já está fora há mais tempo. E o zagueiro Vitor Cuesta sofreu uma entorse no tornozelo. O meia Thiago sofre com dores no joelho. Então, sem suspensos, todos os titulares devem estar à disposição com relação ao jogo do Flamengo. Provável time do Bahia com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e o Luciano Juba. Meio campo Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. O ataque Tassiano e Everaldo. Esse meio campo aí do Bahia realmente é um meio campo que tem boa criação de jogo. Então é a preocupação do técnico Gabriel Milito com esse time do Bahia, que tá jogando muito por dentro, né? É um time que constrói muito por dentro, então o Atlético vai com certeza congestionar o meio campo. A expectativa de público aqui amanhã, Cirilo, é para mais de 30 mil torcedores. Apesar do torcedor, no momento do Bahia, tá pressionando o time, tá insatisfeito porque acabou ficando só com o Campeonato Brasileiro, e no Brasileirão Bahia, nesse momento a realidade de busca por vaga Libertadores mesmo, o torcedor do Bahia é fanático, né? O torcedor do Bahia é como a torcida do Galo, sempre comparece. Então vamos ter um bom público amanhã aqui na Arena Fonte Nova para esse jogo contra o Atlético. Então estamos aqui, Cirilo, e a gente volta no bastidores já com registros da chegada do Atlético aqui no hotel. Boa, tá Cláudio, certo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, eu volto com o Cláudio com mais detalhes ainda de Salvador, dá tempo de trazer mais um giro ainda do Atlético, desse jogo contra o Bahia. Volto com o Cláudio, com o Edu Panzi em instantes, aqui na Turma do Bate-Bola. Volta com Cláudio Rezende em Salvador. Fala, Cláudio. Vamos lá, estamos aqui no aguardo então da delegação do Atlético. Amanhã o Galo entra em campo, Cirilo, buscando a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Venceu, né, o Grêmio, aquela virada espetacular no domingo pela manhã. E depois o time não vai direto para o Rio. Como o Galo utiliza de voos fretados, amanhã mesmo à noite o time retorna e ainda tem treinamentos na segunda e terça em Belo Horizonte, antes viagem aí sim lá para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na quarta-feira. Eu conversei hoje, Cirilo, com pessoas da cúpula do Atlético e a informação é a seguinte: ainda não está resolvido a situação do estádio para o jogo de domingo que vem contra o Red Bull Bragantino. O Galo tem até segunda-feira para definir, mas é forte sim a possibilidade de jogar no Horto, no Independência, por conta da questão do gramado. O Atlético está pesando todas as situações, né? Se por acaso o gramado, se tem a questão do gramado, que pode dificultar o gramado pro jogo da Libertadores, né? Poucos dias antes, tem a questão financeira, o Atlético vai arrecadando muito na arena, tem a questão dos sócios, né? Pessoas, né? Que compraram cadeiras cativas e camarotes, então tá tudo colocado na balança e na segunda-feira o Galo bate o martelo, se joga na arena ou se joga lá na Arena Independência, no Horto. Beleza, Cirilo. Cláudio, tá acompanhando essa informação desde o começo, né? Trouxe a informação dessa possibilidade, vejamos essa confirmação.